Voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo se você chegou agora. Hoje estamos falando sobre o cenário político e econômico do Brasil em 2019. Você está otimista? Você está esperando uma boa performance econômica do novo governo? Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp no 996428473. Não deixa de colocar seu nome e de onde você está mandando a sua mensagem para a gente poder conversar aqui. O Leandro Diniz, que está conosco, graduado em administração com ênfase em comércio exterior e mestre em administração. O Leandro, a gente fez um programa sobre conflito na Síria, foi bem bacana há um tempo. Leandro, expectativas com relação ao ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores? É uma convergência muito focada na parte da direita. Uhum. O discurso do próprio Bolsonaro, desde quando ele colocou, e muita gente fala, não vai ser um governo sem ideologia. Não existe. Todo governo é ideológico, de um jeito ou de outro. Mas, inevitavelmente, vai ter com a chegada dele, e pelo que eu venho escutando, venho lendo e vou acompanhando, vai ter uma ruptura com o que a gente chama das ditaduras da esquerda. Então, por exemplo, desde da ruptura que começa com o programa Mais Médicos, que, por exemplo, trouxe algumas coisas que alguém não tinha calculado, foram, eu acho, mais ou menos em torno de 4 bilhões, 125.850 mil reais que foram destinados para Cuba, ou seja, parte ficou aqui para os médicos. A questão da Venezuela, essa relação, e até o professor falou, nós temos uma relação econômica com os grandes. Tivemos, mas se você olha as pautas nos últimos 13 anos, nós tivemos um decréscimo muito grande. Não é verdade, senhor. Não é verdade. É só pegar pela MDIC, mas exatamente. Tudo bem. E aí o que acontece? Essa ruptura é basicamente para ele dizer o seguinte, nós vamos seguir isso aqui, nós vamos buscar o apoio político financeiro para o nosso país. Uhum. Esse talvez seja o caminho pelo qual as relações exteriores e internacionais vai ter. É uma questão que é muito importante enxergar, e essa foi a minha grande crítica que eu sempre tive quanto o governo Lula, porque mesmo com Dilma era governo Lula. Aquela questão do Brasil tentar ser um país grande, eu quero ocupar uma cadeira, eu quero ser, de repente, ter um voto. E em cima do que nós estávamos discutindo aqui, eu escutei, nós somos um país muito desigual ainda. Nós somos um país que, inevitavelmente, a nossa indústria ainda ela é fraca. Uhum. Nós exportamos, por exemplo, para você ter uma ideia, o café in natura, e o maior exportador de café embalado a vácuo é a Alemanha, que não tem um pé de café sequer. Uhum. Então, é uma questão da gente começar, de repente, ver, talvez, que precisamos de ter, sim, uma transferência tecnológica, precisamos de ter, sim, de repente, grandes compradores. Eu queria fazer um contraponto aqui. Deixa eu só te apresentar primeiro, Rudato. Claro. O professor Rudato sempre está aqui com a gente, está lançando um livro agora, Conservadorismo Político em Minas Gerais, os 2 governos de Aécio Neves em Minas. Bacana, esse é meu presente, não ganhei a dedicatória que vou pegar agora no intervalo daqui a pouquinho. Do governo Bolsonaro, no chute do Rudato, dura quanto tempo? Não, ele vai durar 4 anos, eu espero. Chega de ficar a oposição tentando derrubar o governo e acha que é bonito, com patinho, inclusive empresário financiando político. Isso aí chega, né? Vamos ser um país sério, né? Bom, ele tem que durar os 4 anos. O que eu acho que ele vai ter uma crise rápida a hora que ele entrar na pauta econômica, porque a pauta econômica dele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Ele fala, por exemplo, da política de previdência apoiada no Chile. Basta qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento do Chile, né, eu fui assessor no Chile, inclusive, sabe que deu uma crise enorme, eles estão voltando para a previdência pública. Porque a previdência privada, quem hoje entra, recolhe a previdência, que é a título de capitalização, na verdade, ele tem 20% do que ele projetava no início. Né? Então, a gente tem que parar desse negócio, desse discurso, de sair do palanque e começar a ver se isso é sério. Né? Mas o problema é que as políticas ultraliberais dele não deu lugar nenhum, deu certo, muito menos em país desigual. O que ele propõe é uma radicalização do que o Temer fez. E o Temer não saiu dos 4% de apoio popular. Agora, eu acho que tem algumas questões que são sérias. Por exemplo, a gente não pode pegar e olhar para o globo e fazer como aquelas brincadeiras de pegar agora onde que eu vou e põe o dedo. O mundo tem uma estrutura histórica e uma estrutura de poder. Nós temos 3 grandes blocos de estrutura de poder no Brasil, no mundo. Um que é ocidental, comandado pelos Estados Unidos, inclusive nas redes sociais. Um russo e um chinês e ponto. É assim que funciona.
hoje. Inclusive, quando entrar o 5G, são os 3 que vão comandar o mundo. E todos, eu tive uma reunião agora com a Sony, com a Toyota, todos eles estão se preparando para isso, aqui no Brasil, inclusive. E o que acontece? Aí vem esses meninos e esse chanceler que está sendo chacota no mundo inteiro e fala tanta bobagem. Isso que é o problema, é a falta de experiência, saber a hora de falar, trabalhar com mistério. Isso é que é diplomacia. Mas isso há séculos. E aí vem ele com todo arrobo juvenil, de extrema direita, é uma pessoa complicada, que confunde Estado com religião, ele quase propõe uma teocracia, e aí cria problema com... não é com a esquerda. Não cria problema com a esquerda, qualquer um pode criar com a direita, isso não é problema. Ele cria problema com a Alemanha, com a França. O Macron falou que assim não dá para ter negócio. As maiores empresas do sul da Alemanha, que são as que estão aqui no Brasil, todas falaram que não vão negociar com esse país, com o Bolsonaro. E nós até, de certa forma, isolando. O agronegócio também ficou bravo com isso, porque perde o selo. Nós somos o maior exportador de carne para o mundo muçulmano e árabe, que é o maior consumo de carne do mundo, suína. Quer dizer, isso é um desastre para o país. Aline, agora, o que eu acho que vai acontecer com todo mundo que é juvenil e entra no governo e tem aquela coisa de mostrar que é o forte e tal? Ele vai aprender em poucos meses que o sonho no mundo real não dá para realizar. E ele vai ter que se articular e voltar atrás e negociar. A primeira história vai ser negociação no Congresso. E ele vai ver como é duro negociar com o Congresso. Já está vendo. É com bons olhos, Aline, a questão de não negociar diretamente com o partido. A gente sabe que está negociando, mas de negociar com as bancadas. E aí negocia com a bancada evangélica que coloca o nome da Damares, da pastora Damares, para Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, e negocia com uma outra, a bancada da bala, a bancada da Bíblia. Como que é observar, Aline, dentro do estudo do Legislativo, esse processo todo? Então, historicamente, essas negociações têm sido feitas com os partidos, né? Que dão base ao chamado presidencialismo de coalizão, que significa o quê? Que o presidente, sozinho, ele não tem a maioria no legislativo do seu partido. Então, ele tem que fazer algumas concessões, negociações com outros partidos para constituir uma maioria legislativa que possa levar os seus projetos adiante, né? E é com isso, por exemplo, que o Bolsonaro pretende romper. E o que ele está tentando fazer é, ao invés de negociar com partidos, negociar com as bancadas. As bancadas são aglomerados de partidos diferentes, com pautas similares, né? Tem a bancada do agronegócio, a bancada da bala, a bancada evangélica. Então, elas reúnem diferentes partidos, mas em torno de temas. Então, nesse sentido, pode ser muito arriscado contar com esse apoio em termos de bancadas, porque elas não são coesas como partidos políticos são. Porque os partidos, eles têm um líder, né? E o que o líder negocia em nome do partido, existe uma coesão e uma garantia até determinado ponto de que os componentes daquele partido, os membros do partido, irão seguir as diretrizes do líder. Como estudiosa, quando você abre o jornal e vê que ele se reuniu, portanto, com a bancada evangélica que recomendou a pastora Damares como ministra da Mulher e esse ministério que ele está colocando aí agora dos Direitos Humanos. Você olha como pesquisadora como algo muito novo, que o Felipe, meu menino mais novo de 5 anos, quando ele estiver com 15, vai ter lá no livro de história, o presidente Bolsonaro negociou pela primeira vez com bancadas, porque as pessoas não mais votavam ou se identificavam com partidos, mas identificavam com uma ideia. Isso é inovador? Isso é válido? Bom, eu acho que negociar com bancadas em si não é novo, porque isso acontece em outros governos. A questão é contar com elas para formar o apoio, a base do governo. Isso ele tenta fazer com que seja inédito, mas é muito arriscado e não há garantias de que vai ser sustentável. Porque essas bancadas, elas têm interesses muito difusos. Então, não necessariamente elas estarão alinhadas em torno de questões que são prioritárias para o governo e importantes de se conseguir maiorias, às vezes maiorias qualificadas, né, de 3/5, por exemplo, essas questões que são urgentes
da reforma da Previdência, por exemplo, ela requer maioria de 3/5. Então, ainda que o Bolsonaro consiga uma maioria simples a partir de interesses dessas bancadas e de partidos, aglomerando partidos que tenham uma orientação conservadora no âmbito dos costumes, ele vai precisar ampliar isso para conseguir aprovar reformas que requerem emendas constitucionais. Só uma informação, o Tancredo negociou com a CNBB o Ministério da Agricultura. Assim, eu estava no meio. E negociou também o INCRA, com o grande doutor Zé Gomes. Então, isso é normal, viu? É antigo. Você negocia com estruturas políticas. Né? Eu acho que isso é absolutamente legítimo. O problema é o que eles estão pedindo em troca, que é mexer com dinheiro público, e que isso tem que ficar público. Sim. Vocês observam com bons olhos essa nova legislatura? Talvez a antiga tenha sido a pior da nossa história. Ela não se alterou. Nós acabamos de fazer um estudo, a nossa equipe, junto com o DIAP, que é o departamento que estuda um pouco as bancadas no Congresso, nós tivemos, em termos de alteração, nós tivemos 75% basicamente se reelegeu. E se nós trocarmos de casa, ou seja, senadores, como o caso do Aécio Neves, para deputado, isso sobe para 85%. Então, nós temos 15% de inovação. Se você for analisar os 15%, cai para 5%, porque o restante era governador, prefeito, já era ligado. E o restante, uma parte é da família do clã. Você acredita? Não tiver inovação quase nenhuma. A gente vai daqui a pouquinho falar. O Geraldo, lá do bairro Santa Mônica, ele escreveu para a gente, bacana. Daqui a pouquinho, Geraldo, no terceiro bloco, leio sua informação. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.